Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que beleza! Forte abraço a todos. Desde já eu peço aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Conteúdo do Esquadrão de Aço tá aqui na tela. O pessoal pode falar, pô, Wendel, mas essa notícia já foi dada e tal. Luciano Juba negocia a saída com o Sport. Isso aconteceu na quinta-feira, verdade. A questão que eu gostaria de falar é o Juba dentro do Bahia. Lateral esquerdo, ponta esquerda, o Juba faz bem essas funções, é um jogador moderno, né? Um jogador de funções, né? Um jogador que ajuda o time dentro das suas necessidades. O lado esquerdo do Bahia, na minha opinião, é o mais vulnerável, seja na defesa, seja no ataque, né? O Chaves ainda não se encontrou e o Matheus Bahia ainda não encontrou seu futebol também. Isso pode acontecer, né? De uma hora para outra, um dos dois começar a jogar bem, começar a jogar bola, mas até então, nessas partidas que nós estamos observando, é este lado aí que requer um pouco mais de cuidado. E é o lado do Luciano Juba, é o lado que ele joga. Em diversos jogos do esporte que nós acompanhamos, e de fato nós estamos acompanhando os jogos do esporte, do Fortaleza e do Ceará, além do Bahia, se percebe que o Luciano Juba é um jogador também muito inteligente taticamente, né? Muitas vezes ele está atrás do lateral. Quando o Cairuz sobe, por exemplo, o lateral esquerdo do esporte, quando ele sobe, o Juba faz a cobertura inicialmente, né? Em alguns casos, não muitas vezes. Em outros momentos, o Juba participa ativamente do ataque, né? Finalização, a gente não precisa nem discutir, né? Claro que ele perdeu o pênalti, mas fez o gol durante os 90 minutos e fez gol no Bahia de pênalti também, né? Falta de perna esquerda, muita qualidade. E o Juba tem uma assistência fatal, né? A assistência do Juba geralmente gera em gols quando ele tá ali passando pelo lado esquerdo. Então, é um jogador que em setembro, com a chegada dele ao Bahia, né, ele tem um pré-contrato com o Esquadrão e eu acredito que esse pré-contrato para quebrar é difícil, né, deve ter uma multa rescisória muito grande. O Juba vai ajudar muito o Esquadrão de Aço desse lado esquerdo. Eu acredito que vai fazer a correção, dando mais qualidade técnica mesmo, mais poder de finalização e assistência, né? Nós temos um lado direito muito bom com o Jacaré e vamos ter provavelmente um lado esquerdo muito bom também com o Luciano Juba. Então, faço fé, sinceramente, que ele esteja aqui em setembro. Eu falei na jornada esportiva que o Jacaré é o melhor ala direito do Brasil. E eu não tenho dúvidas ainda. Quem joga com 3 zagueiros não tem nenhum ala igual o Jacaré no Brasil. Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, e esses clubes que jogam com 3 zagueiros não tem um ala como o Jacaré. Então, chegando o Luciano Juba, trabalhando também como ala, mas não podemos esquecer que o ponto mais forte do Luciano Juba é justamente próximo do gol, né? Então, aí é com o nosso querido Renato Paiva na articulação do time. Mas setembro, o Bahia poderá ter um dos grandes jogadores aí, uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o Luciano Juba. Passando aqui, ó, torcedor do Esquadrão de Aço já lotou a Fonte Nova, a gente não tinha dúvidas, não é verdade? Não interessa se o jogo era contra o Coritiba, se o Bahia ganhou do Vasco da Gama em São Januário. Torcedor do Esquadrão de Aço já é motivado por natureza. É evidente que o triunfo frente ao Vasco deu um plus a mais, deu uma expectativa a mais. Então, que venha a equipe do Coritiba, mais de 40 mil ingressos garantidos para domingo na Fonte Nova. Já são cerca de 10 mil ingressos vendidos, mais 31 sócios aptos. Então corra aí, meu amigo torcedor, para adquirir o seu ingresso e não perder essa grande oportunidade. Venho falando com todo respeito ao Coxa Branca, ao Coritiba, mas das equipes que eu vi, eu narrei o Coritiba já 3 jogos, 3 jogos já narrei do Coritiba. Posso dizer para vocês que o Coritiba é o pior time no momento, mas tem jogadores que a gente não pode dar mole, né? O Aleph Manga, por exemplo, é o jogador que tem maior qualidade técnica. Zago também chegou, né? O técnico Antônio Carlos Zago, e agora ele teve um tempo aí para trabalhar essa equipe para jogar contra o Bahia. Então, a equipe do Coritiba será uma equipe com o perfil do seu novo técnico neste jogo, que ele pegou alguns jogos já em cima, não dá tempo para trabalhar, mas agora ele já vai mostrar um pouco do perfil do Antônio Carlos Zago. Então todo cuidado é pouco, apesar do Coritiba não estar fazendo uma boa campanha. Tem um ponto, empatou contra a equipe do São Paulo. Nós temos aí o Ferran Soriano, meu amigão. A visita do Grupo City às comunidades aqui de Salvador, pontos turísticos, também esteve com o Carlinhos Brau, o governador, o prefeito. Então, o grande personagem dessa história é, de fato, o Renan Soriano. Mostrou uma classe, categoria, respeito à cultura baiana, né, à cultura soteropolitana. Ele arrebentou e jogou duro, como eu gosto de falar.
Pediu paciência e união, foi a palavra que ele mais falou, né? Paciência e união. Ele falou isso para a comunidade, falou isso para os funcionários do Bahia, para os jogadores e jogadoras do Bahia. Ele, em entrevistas coletivas, ele pediu paciência. E a torcida do Bahia, eu acho que a gente tem que também mudar, né? nesse pensamento e abraçar a causa do Bahia, a causa do Grupo City, a causa do próprio Renan Soriano, CEO, né, do Grupo City. Ele fala pelo grupo. Então, sinceramente, está de parabéns o Ferran Soriano. Se identificou muito fácil a nossa cultura, muito fácil mesmo, fala um português bem legal, fluente. Então, é um CEO muito bem preparado para as atividades do mundo. E se o Bahia é o mundo, o Renan Soriano encaixou muito bem no nosso Esporte Clube Bahia. Outro fato interessante, meteu dança e tem um gingado melhor do que do Belintani e do Vitor Ferraz, né? O gingado do nosso querido Ferran Soriano é um gingado de europeu ali do Mediterrâneo, né? Um português, um espanhol e, no caso do Ferran Soriano, catalão. E ele fez questão de falar isso na entrevista. Sou catalão. Então, isso é importante para a gente entender que tem essa questão do espanhol, né? Com a Espanha, com o Barcelona, né? As pessoas que moram em Barcelona se dizem catalão mesmo, e ele falou com muita convicção e eu gostei disso. Muito parecido com a nossa resistência nordestina, né? Eu sou nordestino, o Bahia é o mundo, as frases, né? E ao mesmo tempo o nordestino, ele não abre mão de ser brasileiro, né? Então o Ferran Soriano, nessa frase, quando ele larga sou catalão, chama muito a atenção e une mais ainda, não somente na questão de interesses comerciais, talvez, né? Mas é um interesse social nessa questão, até porque está dentro dele. Aquela dança não foi à toa, o Sou Catalão não foi à toa, a visita às comunidades que tem aqueles campos, ele fala sobre isso, né? Vai tentar ajudar, dobrou o investimento que eles fazem, né? A ajuda às obras sociais de Irmã Dulce. Então, a visita do Ferran Soriano foi uma visita ímpar. Tá de parabéns aí o nosso querido Ferran Soriano. Ainda largou o Vinícius de Moraes, né? Então, mostra que está muito agregado à cultura baiana e brasileira, nordestina também, claro, né? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, chegada do Bahia no Grupo City virou notícia no mundo e eu selecionei o Olé, o site Olé, tão conhecido site argentino que hoje tem até um site que também tem em português e tudo. Então eu selecionei o Olé, especialista em futebol, e é um site que sabe lidar com a resenha, né? Coloca aí, Bahia, o novo clube do Grupo City, é o Grupo Cidade, é porque na realidade ele foi aí, eu coloquei, sem querer, acabando, né? Colocando aí na tradução, né? Então, o Olé publicou também este importante momento do Esporte Clube Bahia. O Bahia e Ceará, eles puxam a melhor média de público da Copa do Nordeste dos últimos 10 anos. E o interessante nesse fato é que, apesar de ter sido eliminado ainda na primeira fase, o Esquadrão de Aço teve a melhor média da competição, com 24.696 pagantes por partida. Então, já o Ceará levou 23.668 torcedores aos seus jogos do Presidente Vargas no Catalão e chegou até a final. Então chama muita atenção a torcida do Esquadrão de Aço, que teve a melhor média da competição, mesmo ainda sendo eliminado na primeira fase. Se o Bahia ultrapassa as fases da Copa do Nordeste, com certeza teríamos uma média muito, mas muito maior. Isso mostra a força e o tamanho do Esporte Clube Bahia. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Joga duro e arrebentar. Compartilhe o nosso link nas suas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos. Valeu!